Se você chegou até esse vídeo é porque você já tentou estudar eletrocardiograma e não entendeu nada. Mas aqui é a solução dos seus problemas. Fique tranquilo, solta a vinheta. Be strong. Pessoal, vamos começar a falar sobre eletrocardiograma, mas eu preciso que você tenha hombridade e um companheirismo gigantesco de saber a parte básica de fisiologia, como nasce o impulso elétrico, por que o coração tem essa propriedade de autoestimulação através do nódo sinusal, o nódo atrioventricular, saber como que é a contração muscular do coração, porque se a gente for falar sobre isso, seria um outro curso gigantesco sobre fisiologia cardíaca. E a intenção já é partir direto e desvendar os mistérios do eletrocardiograma. Então eu vou dar aqui uma pequena revisão sobre algumas propriedades do eletrocardiograma normal e depois já vamos aprofundar e entender de verdade, de uma vez por todas, eu prometo entender de uma vez por todas eletrocardiograma, beleza? Então, aula 1, o que é um eletro normal? O eletro, como você bem sabe, ele é lido através das derivações, né? E aqui é um exemplo muito didático de como que as derivações leem o coração, a atividade elétrica do coração. Aqui está representado o D2, se você lembra, né, que é o eixo 60 graus. E o coração, ele, quando não está em atividade, está na fase de repouso, ele não está despolarizado. Por isso, ele fica com a parte externa, que é a parte que o eletrocardiograma consegue ler, mais positiva. Quando ocorre a despolarização, há a inversão da carga, e então ele se torna mais negativo, aquela parte muscular que começou a despolarizar. E assim, o eletro foi padronizado que ele leria da parte negativa para a parte positiva, e é assim que o traçado é criado lá na malha do eletrocardiograma, beleza? Então aqui acontece um impulso elétrico lá no nódo sinusal, né? No nódo sinusal, e aí ele vai despolarizar os átrios primeiro. Através das conduções das fibras internodais, ele despolariza os dois átrios. Então, como você está vendo aqui na imagem, ele saiu do nódo sinusal para o nódo atrioventricular. Tá vendo? E aí acontece a despolarização. E com essa despolarização, a criação da onda P. Tá? Então, aqui fica negativo porque despolarizou e vai seguir até o nódo atrioventricular. Por isso que na fita do eletrocardiograma, na derivação D2, ele vê uma parte positiva, pois está indo de encontro ao eixo D2 e essa curvinha ela é positiva da onda P. E aí há um atraso, como a gente sabe lá da fisiologia, para que os átrios possam fazer a sua contração e não já sair contraindo os ventrículos. E essa pausa, ela é super importante na fisiologia e também no eletrocardiograma. E aqui acontece um período que é a despolarização do septo da esquerda para a direita. Porque primeiro se despolariza uma parte do septo da esquerda. Alguns estudos falam que é porque o septo ele é mais pronunciado da parte esquerda, por isso tem essa despolarização da esquerda para a direita. Tá vendo? Igualzinho está aqui na imagem. E por isso acontece essa onda Q. E ela é negativa porque quando a gente joga os vetores lá para a derivação D2, a parte negativa fica embaixo e a positiva em cima. Como ele lê da negativa para a positiva, seria uma onda afastando da derivação D2 e por isso ela é um pouco negativa. Nem sempre aparente em todos os elétrons, né? E aí depois ocorre a condução pelo feixe de His, fibras de Purkinje, a despolarização da massa ventricular mesmo. E como a massa do ventrículo esquerda ela é maior, o ventrículo direito ele se despolariza todo e fica um pedacinho da massa do ventrículo esquerdo sem despolarizar. Por isso acontece essa onda R, tá vendo? Aqui está mostrando a condução, né? Do ponto negativo para o positivo, jogando aqui no vetor de D2, mas isso ocorre em todas as derivações a leitura, e a onda R, uma onda mais pronunciada, positiva, e a gente vai então terminar com a onda
S, que é esse final da despolarização de uma massa ventricular esquerda. E ela é negativa porque ela vai de cima para baixo. Ó, se a gente voltar aqui na outra imagem, aqui, ó, aqui que não está despolarizado, ó, tá vendo? Então vai ser de cima para baixo e ocorre então a despolarização e a onda S. A onda ventricular, ela é uma massa grande e as fibras de Purkinje têm uma rápida condução e por isso que o QRS ele é o que a gente diz de estreito e não alargado, ok? E aí você começa a repolarizar novamente o coração, porque ele já despolarizou, ele começa a repolarização pelos átrios. Mas aí vem aquela grande pergunta, cadê a repolarização da onda P? O que acontece é que a onda P ela se repolariza junto com a despolarização ventricular. E como a massa do ventrículo é muito superior à do átrio, ele acaba apagando essa repolarização. Mas seria uma onda, igual vocês podem ver aqui, uma onda negativa, porque quem despolarizou primeiro, repolariza primeiro. Então aqui se tornaria positivo, logo onde está aqui apontando a setinha, e o leitor da derivação veria do negativo para o positivo uma onda negativa fugindo da derivação, ok? E então começa a repolarização ventricular e aqui dá um bug no estudante de fisiologia, porque isso não entra na cabeça dele que a onda T é uma onda positiva. Faria mais sentido se ela fosse negativa, da mesma forma que seria lá nos átrios. Mas tudo tem uma explicação e uma explicação científica e fisiológica. Quando o ventrículo ele se contrai na despolarização, ele acaba aumentando a pressão, ocluindo os vasos capilares, vasos esses que nutrem a parte muscular do coração, e ocorre então um decréscimo do fluxo sanguíneo e um atraso na repolarização. Então, quem despolariza primeiro na massa ventricular não é o endocárdio, é o epicárdio. Então ele vem de baixo para cima. Lembra que as fibras de Purkinje é só condução, ela não despolariza a massa ventricular. Então, a condução acontece do ápice para a base, e é onde ele também é repolarizado primeiro, igual está mostrando aqui na imagem. Então, eu começo a repolarizar aqui positivo e aqui negativo. Lembrando que a derivação lê do negativo para o positivo, é por isso que quando a gente joga aqui no vetor, ó, vocês estão vendo? Deixa eu tentar aumentar, ó. Tá vendo? Quando a gente joga aqui no vetor, a parte negativa que ainda não repolarizou e a parte positiva, ó, que repolarizou, joga no vetor, vai ler do negativo para o positivo, então uma onda positiva, por isso que a onda T ela é positiva. Se ficou alguma dificuldade, se você não relembra desses pontos, se você ainda está com dúvida, volta lá no nosso querido Guyton e leia para você entender essa parte, porque todas as anormalidades do eletrocardiograma, tanto como também a normalidade, depende de você saber o básico, que é as ondas, os intervalos e os segmentos. Se você não consegue compreender isso, vai ficar muito mais difícil estudar eletrocardiograma, porque tudo exige uma base, tá bom? Então a gente passa para as ondas, intervalos e segmentos. As ondas a gente acabou de ver, né? P, QRS e T. Temos os intervalos PR, ST, também é um intervalo QT, ST é um segmento, tá? Intervalo PR, QT, tá aqui, ó, também é um intervalo, e o intervalo RR, de um pico de uma onda R ao pico de uma outra onda R. E temos dois segmentos, o segmento ST, que está aqui, e também teria esse segmento PR, PQ, que seria aqui, tá? Então aqui, no intervalo PR, ocorre a condução do impulso para o nódo atrioventricular. É aquela pausa, por isso que tem essa retinha. O segmento ST é a contração ventricular. A contração ventricular não ocorre no QRS. O QRS é o impulso para contrair. É a ordem, ó, contrai. Isso é o QRS. E quando ele efetivamente se contrai, é o segmento ST. E a onda T é a repolarização ventricular. Tá bom? Espero que tenha para ter dado uma noção, né, uma relembrada aí na tua memória de como funciona o eletrocardiograma. E aí a gente passa para as partes principais, que é a parte de derivação. E aqui eu preciso que você
tenha muita atenção. A gente estuda principalmente o elétron de 12 derivações, né? E aquela parte principal, D1, D2, D3, AVL, AVR, também você precisa estar com isso em mente. Não é o objetivo desse curso relembrar essa parte de fisiologia, até porque é uma parte relativamente simples e fácil de entender e que não tem maiores dificuldades. Então eu botei aqui para vocês a famosa roda dos ventos, onde cada derivação, né, tem a sua angulação, e é onde a gente vai também saber o eixo. E eu mostrei as derivações pré-cordiais, eu vou dar uma atenção um pouco maior, porque ela é de suma importância. Quando a gente estuda lá na fisiologia, às vezes não entendemos o porquê que as derivações pré-cordiais enxergam apenas parte do ventrículo esquerdo. Isso porque é o ventrículo de maior massa, como a gente lembra, e as derivações ocorrem para a gente dar uma definida o que está acontecendo em determinada parte do ventrículo esquerdo. Por isso que V1 e V2 eu consigo ver septo, e aqui eu gosto muito dessa imagem porque ela mostra de uma maneira anatômica como o coração fica posicionado. E muitos estudantes têm dificuldade de entender essa posição do coração. Acha que ele está lá em pé, né? Todo simétrico, todo bonitinho, mas não está. Ele está deitado, está um pouco encurvado. Então, V1 e V2 eu vejo o septo, tá? V3 e V4 eu vejo a base, o ápice do ventrículo esquerdo. E V4 e V5 eu vejo a parte lateral baixa, porque a lateral alta vai ser vista por D1 e AVL, que são as outras derivações. Tá bom? E aí entra o estudo de como eu acho o eixo. E aqui dá um nó também na cabeça do estudante. O eixo normal ele está de AVL a AVF. E a gente faz aquela rosa dos ventos para calcular, para saber onde que está o eixo, se ele está normal ou se não está. Eixo passando de AVL, desvio para a esquerda. Eixo passando de AVF, desvio para a direita. Então, trouxe aqui para vocês uma derivação para a gente calcular como que a gente faz para achar o eixo. Tem um macete top, ó, melzinho na chupeta para passar para vocês, mas precisamos relembrar como que faz aquela continha para saber qual é o eixo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir qual o quadrante. E aí a gente pega D1 e AVF. D1 está positivo, AVF também está positivo. Eu já sei que está no primeiro quadrante. Então aqui a imagem mostra direitinho, ó. D1 positivo, AVF positivo. Eu sei que o eixo está nesse primeiro quadrante. Esse é o primeiro, esse é o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. A segunda coisa que eu vou fazer é pegar uma derivação que não esteja cruzando o quadrante onde o eixo está passando, ou seja, D2 não pode porque D2 está passando. Ou eu pegaria AVL, que está aqui, ou D3. Então vamos analisar AVL. Voltando lá no elétron, eu vejo que AVL está mais o que? Negativo, o QRS, ó. Como ele está mais negativo, eu jogo ele na rosa dos ventos e sei que para cá é positivo, para baixo é negativo. Então o eixo teria que estar aqui dentro do primeiro quadrante. E a única possibilidade disso acontecer é entre 60 e 90 graus. Por isso que o eixo está aqui. Beleza, mas eu não tenho tempo de fazer isso na minha prática clínica. Eu queria saber uma forma mais fácil de eu saber que o eixo é normal ou não. Existe um macete, então presta atenção, tá? É o que a gente chama da regra dos emojis. E o que é isso? D1 positivo, D2 positivo, eixo legal, dentro da normalidade, pode confiar. D1 positivo, D2 positivo, eixo legal. Acabei de falar isso. D1 positivo, D2 negativo, eles estão se estranhando. Então, desvio para a esquerda. Olha, desvio para a esquerda. D1 negativo, D2 positivo, eles estão indo em direção um ao outro. Então, desvio para a direita. Beleza? Essa regrinha é muito prática e muito útil para bater de cara no elétron e saber qual é o eixo, porque isso é importante. Isso é importante e você precisa saber. Oh, meu Deus, desliga esse carro. Ó, D1 positivo, D2 positivo, eixo legal. D1 positivo, D2 negativo, estão se estranhando, desvio para a esquerda.
D1 negativo, D2 positivo, indo em direção um ao outro, eixo com desvio para a direita. Ok, e agora vamos analisar a normalidade. A onda P, para ser considerada uma onda P normal, ela precisa ter uma amplitude e uma duração de 2,5 quadradinhos. Eu coloquei como Q minúsculo quadradinho, mas isso não é uma abreviação oficial. Por favor, não bota isso na tua prova, mas é mais didático para a gente entender do que ficar escrevendo quadradinho e quadradão, tá? Então, amplitude, que é a parte vertical da onda, tem que medir até 2,5 quadradinhos. A duração, que é a parte horizontal, vai medir até 2,5 quadradinhos. Se isso estiver alterado, a gente vai saber que talvez pode ser uma sobrecarga, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Tá? Um detalhe de suma importância, que quando eu analisar V1, a minha onda P, ela precisa estar bifásica, igual está aqui na minha figura, tá? Isso aqui não é o QRS, isso daqui é uma onda P bifásica. Bifásica é uma onda indecisa, não sabe se é positiva ou se ela é negativa. Então, vem aí essa ondinha do jeito que está aqui. Então, o V1 precisa estar bifásica, ok? Passando para frente, analisando o QRS, ele precisa ter uma duração menor que 120 milissegundos. Cada quadradinho tem 40 milissegundos, ou seja, a duração do meu QRS precisa ser menor do que 3 quadradinhos. Isso porque a fibra de Purkinje é uma despolarização muito rápida e faz com que o meu QRS seja bem curtinho, bem estreito. Se ele estiver alargado, teremos outros tipos de alterações que ao decorrer do vídeo nós vamos estar analisando. O eixo precisa ser dentro da normalidade, né, dentro da regra do emoji, entre AVL e AVF, menos 30 graus e mais 90. E um detalhe é que o QRS, nas derivações pré-cordiais, ele vai se positivando, ou seja, ele começa negativo em V1 e vai se tornando mais positivo até V6, igual está mostrado aqui na imagem. Então, se eu pego o V1, está positivo? Será que temos uma alteração aí? Já vamos descobrir nos próximos vídeos. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber os próximos vídeos. E o intervalo, o PR, a duração dele é entre 120 e 200 milissegundos ou 3 a 5 quadradinhos. Isso também é importante. E por último, o intervalo QT tem uma duração de até 440 milissegundos ou 11 quadradinhos. O intervalo Q até o QT, né? Que vai daqui até aqui. Beleza? E outra coisa que a gente já aprendeu. Então, eu aprendi a ver eixo, aprendi a normalidade das ondas, dos intervalos e dos segmentos. O que é que eu preciso ver além disso? Uma outra coisa de suma importância que a gente vai estabelecer agora, a nossa regra. Peguei um eletrocardiograma, qual é o meu passo a passo? Primeira coisa, frequência, que é o que a gente vai aprender aqui. Primeira coisa que eu analiso, frequência. Segunda coisa, ritmo. E terceira, eixo. Eu já sei ver o eixo, a gente está começando de trás para frente, frequência, ritmo e eixo. Todo eletrocardiograma que você pegar, a primeira coisa que você vai olhar, frequência, ritmo e eixo. Combinado, então? A frequência, existe aquela regra de você contar, né, os 1500 dividido pelo número de quadradinhos, mas eu gosto dessa outra, que é mais rápida, né, de analisar, que é, eu vejo o QRS, a onda R, que está aqui. A próximo quadradão é 300, o próximo 150, o próximo 100, o próximo 75. Ou seja, o que isso quer dizer? Que eu consigo falar a frequência cardíaca olhando a distância das ondas de um intervalo RR, quantos quadradões tem no meio. Se tiver um quadradão de um intervalo de um R até o outro, eu sei que são 300 batimentos por minuto. Se tiver 2, são 150, se tiver 3, são 100, se tiver 4, é 75. E aí, eu já estabeleço aqui uma regra. Se eu sei que a normalidade do batimento, né, da frequência cardíaca é de 60 a 100, eu vou estar taquicárdico se eu estiver com menos de 3 quadradão. Então, eu peguei o espaço entre 2 QRS está menor do que 3 quadradão, eu sei que isso é maior do que 100, tá ok? Então eu vou estar taquicárdico. Se o intervalo entre 2 QRS está maior do que 5 quadradões, eu sei que eu vou estar com uma frequência abaixo de 60, então eu vou estar com bradicardia.
grave isso, grave isso, grave isso, grave isso, grave isso. Primeira coisa, frequência. Quero saber, está normal? Estou taquicárdico ou bradicárdico? É a primeira coisa a olhar. Depois, ritmo. O que é um ritmo sinusal? Vamos voltar lá para a gente analisar. O ritmo, ele precisa ter onda P, o complexo QRS e onda T. Então, se eu tiver isso, estiver dentro da minha frequência, né, eu sei que eu estou com um ritmo sinusal, está tudo funcionando. O nódo sinusal está mandando impulso, ele está despolarizando os átrios, dá uma pausa no nódo atrioventricular, vai para o feixe de His, eu sei que eu vou ter tudo isso funcionando, isso é ritmo sinusal. Então, eu tenho onda P, tenho QRS, tenho onda T, e estou dentro de uma frequência cardíaca normal, tá bom? E como a gente pode olhar aí, ó, analisando esse eletro que está aí mostrando para vocês, eu tenho ó, quantos quadradões no intervalo de um QRS. Ó. Se fosse um 300, 150, 100, 75. Eu sei que a minha frequência está próxima de 75 batimentos por minuto. É uma frequência ok. O meu eixo, como eu não tenho outra a derivação de D1, vamos considerar ele ok, tá? E eu tenho onda P seguida de QRS e depois uma onda T. Então, é um eixo com ritmo sinusal, beleza? Pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, volta o vídeo, reveja novamente, faça a complementação com a parte de fisiologia, volta lá no Guyton, releia, releia e releia, porque isso é fundamental para o nosso curso. A partir do momento que a gente começar a mostrar, já nos próximos vídeos, anormalidades do eletrocardiograma, eu preciso que você saiba o que é normal. Porque a gente não pode ficar retomando, senão vai dar um vídeo gigantesco, tá bom? Então, a próxima aula já vamos falar aí sobre sobrecargas. Então, não deixe de me seguir, ativa o sininho, compartilha aí com o pessoal, porque, ó, mastigadinho para você, ó. Ó, melzinho na chupeta, vai ser, ó, delicinha o nosso curso, tá bom? Aguardo vocês, obrigado e tamo junto!